Você já percebeu como o cenário religioso no Brasil está passando por uma transformação silenciosa e profunda? Durante décadas, acreditou-se que o crescimento evangélico era uma maré imparável, que a cada ano mais e mais brasileiros se juntariam às fileiras das igrejas, até que o país inteiro se tornasse majoritariamente evangélico. Essa era a narrativa, essa era a expectativa, esse era o discurso repetido em púlpitos, em debates, em análises sociais. E, de fato, os números confirmavam. As igrejas cresciam em ritmo acelerado, templos eram abertos em cada esquina, multidões se convertiam, cruzadas reuniam milhares. Parecia não haver limites para o avanço dessa onda. Porém, os dados mais recentes mostram um cenário inesperado. O crescimento continua, mas a velocidade diminuiu. O que antes era um tsunami, agora começa a perder força. Esse dado não pode ser ignorado. Ele não é apenas um detalhe estatístico, mas um alerta que nos chama a refletir. O Brasil continua sendo uma nação de fé, um país onde a religião molda valores, costumes e decisões. Mas por que o crescimento evangélico perdeu ritmo? Será que a igreja chegou ao seu limite de expansão? Será que a fé está enfraquecendo? Ou será que estamos diante de um novo tempo, onde a espiritualidade se expressa de outras formas, fora das paredes das instituições tradicionais? Essas perguntas não são apenas sociológicas, são espirituais. Muitos acreditavam que a ascensão evangélica representava o cumprimento de uma promessa, uma espécie de avivamento nacional em andamento. Mas será que não confundimos quantidade com qualidade? Será que o número de templos lotados realmente significa que corações estão sendo transformados? Quando olhamos para a desaceleração desse crescimento, precisamos ser honestos. Talvez Deus esteja nos chamando a uma nova reflexão. Talvez seja um alerta para voltarmos à essência, para buscarmos um evangelho mais profundo, mais verdadeiro, menos estatístico e mais espiritual. O crescimento evangélico sempre foi visto como uma vitória. Mas se agora ele desacelera, isso não significa derrota, significa transformação. O que está mudando não é apenas o número de fiéis, mas a forma como as pessoas vivem a fé. Hoje, muitos se declaram cristãos, mas não se ligam a uma igreja. Outros buscam espiritualidade em comunidades online. Jovens questionam estruturas rígidas e discursos políticos dentro das igrejas. Tudo isso afeta os números, mas também revela uma nova realidade. O Brasil continua sendo religioso, mas de uma maneira cada vez mais plural, mais fragmentada e mais complexa. Essa mudança exige de nós discernimento. Porque a fé não pode ser medida apenas por estatísticas do censo. A verdadeira pergunta é: o que está acontecendo com os corações? Estamos diante de uma crise da fé ou de uma crise das instituições religiosas? O crescimento perde força, mas talvez seja justamente porque Deus está nos chamando a um cristianismo mais autêntico, menos preocupado em encher templos e mais preocupado em viver a palavra. E é sobre isso que vamos falar hoje. Antes de mergulharmos nos detalhes, eu quero que você reflita junto comigo e deixe sua opinião nos comentários. O que você pensa sobre essa desaceleração no crescimento evangélico? Você acredita que é apenas um movimento natural, fruto das mudanças culturais e sociais do nosso tempo, ou entende que existe um alerta espiritual por trás desses números? Sua visão é muito importante porque esse tema não é apenas estatística, é um retrato da fé no Brasil de hoje. Compartilhe seu ponto de vista, porque quando discutimos juntos, aprendemos mais e fortalecemos a nossa própria caminhada. Neste vídeo, vamos analisar 3 pontos que ajudam a explicar essa desaceleração: a fragmentação religiosa e a menor ligação com as igrejas, o desgaste político que tem afastado muitos fiéis e a juventude que cada vez mais se identifica menos com a religião institucional. Esses 3 fatores revelam não apenas números, mas realidades espirituais que precisamos encarar com seriedade. Então, fique comigo até o final, porque essa reflexão pode abrir seus olhos para o que Deus está fazendo em nosso meio, e principalmente, para o que Ele espera de nós como cristãos neste tempo de mudanças.
O primeiro grande fator que explica a desaceleração do crescimento evangélico no Brasil é a fragmentação religiosa. Durante muito tempo, as pessoas se identificavam claramente com uma denominação, pertenciam a uma comunidade específica e mantinham vínculos de longa duração com suas igrejas. Porém, esse cenário mudou de forma profunda. Hoje, existe uma multiplicidade de igrejas independentes, ministérios autônomos e comunidades virtuais que se multiplicam a cada dia. Isso cria um quadro de grande diversidade, mas também de dispersão. Muitos brasileiros se reconhecem como evangélicos, mas não necessariamente estão vinculados a uma instituição formal. Essa fragmentação é alimentada principalmente pela facilidade de acesso à fé através da internet. Plataformas como YouTube, Facebook e TikTok se tornaram verdadeiros púlpitos digitais, onde pregadores alcançam multidões sem que o público precise sair de casa. Milhões de pessoas consomem cultos e pregações online, algumas até de forma exclusiva, sem manter vínculo presencial com nenhuma igreja. É o fenômeno dos chamados crentes de internet, que encontram alimento espiritual através da tela, mas não participam de uma comunidade concreta. Isso muda radicalmente a forma como a fé é vivida e, consequentemente, a forma como o crescimento religioso é medido. Outro aspecto é o aumento dos chamados desigrejados. São pessoas que afirmam continuar crendo em Deus, mantendo até uma espiritualidade ativa, mas rejeitam a ideia de congregar em uma igreja. Muitos relatam frustrações com lideranças, experiências negativas em comunidades locais, ou simplesmente afirmam não sentir mais a necessidade de participar de uma instituição. Esse grupo não é pequeno e cresce a cada ano, impactando diretamente os números do censo e os relatórios de crescimento das igrejas. Se antes a identidade evangélica era marcada pela frequência no templo e pela participação em atividades comunitárias, agora ela se dilui em diferentes formas de expressão. Para alguns, basta assistir a um culto online. Para outros, basta orar em casa e ler a Bíblia. Ainda há os que buscam experiências espirituais em encontros informais, pequenos grupos de oração ou movimentos independentes. O resultado é um cristianismo fragmentado, menos centralizado e mais diversificado. Essa diversificação pode parecer positiva em termos de liberdade, mas também traz desafios sérios. Quando não existe vínculo comunitário, o cuidado pastoral fica prejudicado. Não há discipulado consistente, não há correção fraterna, não há apoio nos momentos de dificuldade. Muitos vivem uma fé solitária, desconectada de irmãos, o que enfraquece a vida cristã no longo prazo. Além disso, a falta de unidade compromete o testemunho da igreja diante da sociedade, que muitas vezes vê apenas divisões e conflitos internos. O próprio IBGE registrou essa complexidade. Ao analisar os dados do censo, percebe-se que uma parte significativa da população se declara evangélica, mas não está vinculada a grandes denominações históricas. São igrejas pequenas, muitas vezes informais, que não aparecem nas estatísticas tradicionais. Essa realidade mostra que o crescimento existe, mas pulverizado em pequenas expressões, sem a mesma força que antes. Outro ponto é que em um ambiente tão fragmentado, surgem lideranças sem preparo, ministérios que se sustentam mais em carisma pessoal do que em fundamentos bíblicos, e mensagens que muitas vezes se distanciam do Evangelho. Isso gera confusão, escândalos e até mesmo desilusão entre os fiéis, contribuindo para que muitos se afastem da fé institucionalizada. Essa fragmentação também reflete uma mudança cultural mais ampla. A sociedade atual valoriza a autonomia, individualismo e liberdade pessoal. Essa mentalidade se reflete na espiritualidade. As pessoas não querem mais se submeter a regras rígidas ou a autoridades institucionais, preferem construir sua própria jornada de fé. Assim, vemos um cenário onde há muitos cristãos, mas cada vez menos dispostos a assumir compromisso com uma igreja local. Portanto, a fragmentação religiosa ajuda a explicar por que o crescimento evangélico desacelerou. O número de pessoas que crê em Deus ou que se identifica como cristã pode continuar aumentando,
mas a ligação formal com as igrejas perde força. Isso impacta diretamente os registros, as estatísticas e a percepção geral sobre a expansão da fé. O desafio para os próximos anos é claro: como manter a unidade em meio à diversidade, como fortalecer o vínculo comunitário em tempos de individualismo, e como garantir que a fé não se dilua em experiências isoladas, mas permaneça firme em Cristo e enraizada na comunhão entre irmãos. O segundo fator que explica a desaceleração do crescimento evangélico é o desgaste político que se instalou dentro das igrejas. Nunca antes na história recente a fé esteve tão associada a disputas partidárias, campanhas eleitorais e posicionamentos ideológicos. Para alguns, essa fusão é vista como uma demonstração de coragem, de defesa de princípios cristãos no espaço público. Porém, para muitos outros, essa mistura tem causado incômodo, afastamento e até abandono das comunidades. O problema começa quando o púlpito, lugar sagrado para a pregação da palavra, passa a ser usado como plataforma para discursos políticos. Muitos fiéis testemunharam cultos em que a mensagem do Evangelho foi substituída por propaganda eleitoral. Isso gera frustração, porque as pessoas vão à igreja em busca de alimento espiritual, não de polarização ideológica. Quando a fé é instrumentalizada por partidos, ela perde sua essência. O resultado é um ambiente dividido. Famílias inteiras se desentenderam por causa da politização da fé. Amizades se romperam. Fiéis abandonaram igrejas porque não suportavam mais a pressão para se alinhar a um lado específico. Esse desgaste não é pequeno. Ele afeta diretamente a credibilidade das lideranças, que passam a ser vistas mais como cabos eleitorais do que como pastores. Para a juventude, essa mistura é especialmente desanimadora. Muitos jovens buscam autenticidade, espiritualidade viva e diálogo honesto. Quando percebem que a igreja está mais preocupada em levantar bandeiras partidárias do que em cuidar de pessoas, se afastam rapidamente. Isso contribui para o aumento do número de pessoas que se declaram sem religião. É importante destacar que a fé cristã sempre teve implicações sociais e políticas. O Evangelho fala sobre justiça, cuidado com os pobres, integridade, verdade. Mas quando essas pautas são sequestradas por partidos e usadas para ganhar votos, a mensagem perde poder transformador. O que deveria unir, passa a dividir. Além disso, a exposição constante das igrejas nos debates públicos fez com que a imagem do movimento evangélico fosse associada a polêmicas, escândalos e disputas. A sociedade, ao olhar de fora, muitas vezes não enxerga o amor de Cristo, mas apenas a briga por poder. Isso desgasta não apenas a fé institucional, mas também o testemunho diante do mundo. O excesso de política dentro das igrejas também gerou um fenômeno curioso. Fiéis que ainda creem em Deus, mas não querem mais participar de comunidades marcadas por discursos polarizados. Eles preferem viver a fé de forma mais reservada, sem se envolver em debates partidários. Isso reduz o número de frequentadores regulares e afeta as estatísticas de crescimento. A longo prazo, esse desgaste pode ser um dos maiores desafios da igreja evangélica no Brasil. Se não houver uma retomada da essência, colocando Cristo no centro e deixando a política em seu devido lugar, muitos continuarão se afastando. O Evangelho não pode ser reduzido à ideologia. Ele é maior, mais profundo, mais eterno. Portanto, o desgaste político explica parte da desaceleração do crescimento evangélico. Não é que as pessoas deixaram de crer em Deus, mas deixaram de crer em instituições que se perderam em meio a disputas de poder. O desafio é resgatar a centralidade do Evangelho, mostrar que a fé é muito mais do que uma bandeira partidária e lembrar que a missão da igreja é salvar almas, não conquistar votos. O terceiro fator que explica a desaceleração do crescimento evangélico é a relação da juventude com a religião institucional. Se há algumas décadas era comum ver filhos e netos seguirem automaticamente a tradição religiosa da família, hoje esse padrão se quebrou. Muitos jovens, mesmo criados em lares evangélicos, já não se identificam com as igrejas de seus pais. Essa nova geração busca autenticidade, liberdade e participação ativa. Eles não querem apenas assistir a cultos, querem questionar, dialogar, entender.
Quando se deparam com estruturas rígidas, hierarquias fechadas e discursos prontos, se afastam rapidamente. Muitos passam a se declarar sem religião, mesmo mantendo algum tipo de espiritualidade pessoal. O aumento do sem religião entre os jovens é um dos dados mais impressionantes do censo. Isso não significa ateísmo, mas sim desapego às instituições. Eles continuam acreditando em Deus, mas rejeitam a ideia de se submeter a regras e tradições que não fazem sentido para sua realidade. Essa mudança cultural impacta diretamente as igrejas, que deixam de receber novas gerações no mesmo ritmo que antes. Outro ponto é que os jovens são altamente conectados. A espiritualidade deles não está limitada às paredes do templo. Eles consomem conteúdo cristão no YouTube, seguem perfis religiosos no Instagram, participam de grupos de oração online. Isso cria uma vivência de fé mais fluida, menos institucionalizada. Embora continuem buscando espiritualidade, já não sentem a necessidade de se vincular formalmente a uma denominação. As lideranças muitas vezes não sabem como lidar com isso. Em alguns casos, reagem com rigidez, condenando qualquer forma alternativa de viver a fé. Em outros, tentam atrair os jovens com estratégias superficiais, mas sem oferecer espaço real de participação. O resultado é o mesmo. Eles não se sentem acolhidos e acabam se afastando. A juventude também se afasta quando percebe incoerência entre discurso e prática. Escândalos, corrupção, falta de transparência e manipulação afugentam aqueles que buscam autenticidade. Para essa geração, nada é mais importante do que a coerência. Se a igreja não vive o que prega, perde credibilidade. É verdade que existem comunidades que têm conseguido dialogar com os jovens, oferecendo espaço, liberdade e autenticidade. Mas no panorama geral, a dificuldade de se conectar com essa geração explica parte da desaceleração do crescimento evangélico. As igrejas não recebem os jovens no mesmo ritmo que recebiam seus pais, e isso muda a curva de crescimento. O desafio é aprender a ouvir, abrir espaço para participação, respeitar questionamentos e mostrar que o evangelho continua atual, transformador e necessário. Não se trata de mudar a mensagem, mas de mudar a forma de comunicar. Portanto, a relação da juventude com a religião institucional é um dos pontos centrais desse novo cenário. Eles continuam buscando sentido, mas não necessariamente dentro das estruturas tradicionais. Isso não significa o fim da fé, mas um convite à igreja para se reinventar, mantendo a essência do evangelho e se abrindo ao diálogo com uma geração que anseia por autenticidade. Chegando ao fim dessa reflexão, precisamos entender que os números do censo não são apenas estatísticas frias, mas sinais que revelam o estado espiritual da nossa nação. O crescimento evangélico perdeu força, mas isso não precisa ser visto como um fracasso. Pode ser um convite de Deus para olharmos para dentro, para fortalecermos a fé que professamos, para pregarmos um evangelho mais puro, mais vivo e mais autêntico. A desaceleração pode ser uma oportunidade para deixar de lado a superficialidade e mergulhar em um cristianismo verdadeiro, que transforma vidas e não apenas soma números. Agora eu quero muito ouvir você. Qual a sua visão sobre tudo isso? Escreva nos comentários a sua opinião, porque o diálogo é essencial para compreendermos este tempo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa refletir sobre a realidade da igreja hoje, e não se esqueça de se inscrever no canal, para continuarmos juntos nesta caminhada. Que possamos viver não apenas como estatística, mas como testemunhas vivas do Evangelho de Cristo, mostrando ao mundo que mais do que números, Deus busca corações inteiramente rendidos a Ele.